partir de agora, começa o Pod Nando, com o Dr. Luiz Fernando. Começamos o nosso podcast da melhor forma possível. Comecei dando um gritinho aí, para ver se você concorda com a minha iniciativa, porque eu tenho que começar o podcast. Olha, é o seguinte, galera os roteiristas, tô dando até a qualificação dos caras aí. Os caras disseram, você tem que começar com energia, meu irmão. Aí, porra, eu associei logo a fazer uns apoios, alguma coisa. Não, tem que começar impactante. Eu tô começando de tarde, tô na sua presença e você tem isso de deixar a pessoa mais calma, contemplando você. Hoje a gente tá aqui num dia para contemplar a sua presença, meu irmão, que é muito importante. A gente tratar de um tema sensível. Alguns, né, na verdade, mas minimamente o da vez agora, que é fake news. E lá também. Beleza? Estamos hoje aqui com o doutor Odilon Santos, meu irmão. Vai estar aí presente aí no nosso podcast e que vai tratar sobre alguns temas. Primeira coisa, Alcio, você consegue colocar a segunda imagem? Porque a primeira ele viu. E aí eu quero ver que ele coloca a segunda. Eu quero ver qual é a resposta dele aí para isso. Nenhum humano é limitado. Essa é a minha mensagem. Eu percebo, Odi, que você tem essa inclinação sua para a sua profissão do direito, mas você é um cara, um esportista, né? E o esporte, ele necessita de disciplina, ele necessita de superação. Como é que você leva isso na sua vida, meu irmão? Boa tarde. Fique à vontade, viu? Boa tarde, galera. Boa tarde, Nando. Muito grato aqui pelo convite, pela honra aqui de fazer parte do seu podcast, pelo poder de fala também, pelo lugar de fala. Eu sempre costumo agradecer pelo lugar de fala que eu tenho galgado aí na medida do tempo. E você colocou essa frase aí desse cara que é referência, né, no meio da corrida, Kipchoge. Ele fala, em um dos discursos dele, ele fala sobre a necessidade de utilização da vitamina N. E a vitamina N que ele quer dizer é de dizer não para as coisas, de você saber até onde você pode ir, o que você consegue fazer, e que a partir disso você tem que se abster de determinadas coisas. E isso a gente tem que levar para a nossa vida, né? Para o nosso ambiente profissional, para o nosso ambiente familiar, de saber dizer não, de saber negar determinados convites, determinadas escolhas, enfim, e trilhar seu próprio caminho. Então, esse cara ensina muita gente. E assim como no esporte, na vida pessoal, no profissional, eu costumo seguir aí essa determinação. E é isso, vamos lá, vamos falar de fake news, vamos falar de eleitoral. Feliz pra caramba aqui de fazer parte desse podcast. E agradeço o convite, né? A possibilidade de estar num lugar que tantas pessoas competentes já estiveram. Bom demais. Vamos lá. Maravilha. Rapaz, tá falando... É diferente, viu, Elcio? Não, ele já tem o tempo dele, que ele fala, que ele já para... Ele já tá acostumado a dar entrevista, meu irmão. Homem, né? Nasceu... Coração de Maria, meu irmão. Fala aí alguma coisa. Antes de entrar em assunto de direito, que a gente vai entrar na hora certa, eu quero saber de sua história, sua caminhada. Eu sinto que você é um cara muito ligado à sua raiz, né? Com certeza. E eu acho isso importante. Quando eu coloquei a ideia do Kipchoge, também é trazer isso, né? Quais são as suas referências, né? Você é um cara que já fez maratona, agora tá desenvolvendo essa questão de triatlon também. E aí, até o próprio exemplo que a gente deu aqui agora, ele fala que somente os disciplinados serão livres na vida, né? Ele traz essa lógica sua do não para a disciplina. Exato. Não, você tem que dizer não para determinadas coisas para você ter essa disciplina aqui. Senão você vai ficar refém, escravo das paixões, das suas vontades, e não é bem por aí.
Mas eu queria saber agora essa sua ligação com o interior, com Rapaz, família. eu sou nascido, né? Na verdade, eu nasci em Salvador. E aí meus pais se mudaram pro interior. Eu era bem novo, era criança ainda. Lá em Coração de Maria eu cresci, né? Cresci, me considero um comariense. Meus familiares todos moram lá. Meus pais, minhas tias, minha avó, todo mundo mora lá. E eu tenho uma ligação muito forte com o interior. Eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que saíram do interior para alçar novos voos, né? Para ter uma oportunidade na cidade grande, como o povo fala, tem uma condição diferente, né? De quem sempre viveu aqui. Eu vim para Salvador quando eu passei no vestibular. Você estudou, você formou Eu na Federal. formei na Universidade Federal da Bahia em 2015. Iniciei lá em 2010, agosto de 2010. Eu passei no vestibular de 2009. E quando eu vim pra cá, eu vi a diferença de mundos, assim, de tudo que eu já tinha vivido. O que é que mais lhe impactou logo de cara? Rapaz, o que mais me impactou no primeiro momento era a quantidade de pessoas diferentes, e aí eu digo de classe social também, Sim. naquele mundo que é a Faculdade de Direito, mas positivamente o que me impactou foi que eu fiz grandes amizades em muito pouco tempo. Então eu tenho grandes amigos desde o período da faculdade, do início da faculdade até hoje, que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Entendi. Essas amizades aqui em Salvador. Por quê? Então, não sei justificar, não sei explicar o fato de eu ter as amizades, mas o fato de eu não imaginar é porque eu imaginava que os meus vínculos que eu tinha em Coração de Maria eram superiores a esses que eu viria fazer aqui, entendeu? E eu acho que hoje tem uma posição de bastante igualitária. Entendi. Eu acho que eu consegui fazer amizades tão fortes quanto as amizades que eu tenho por lá, entendeu? Ah, entendi. Isso Então você um está falando ponto positivo. do vínculo em si, né? Exato, do vínculo. Da Hoje eu sou bastante vinculado a Salvador, por exemplo. Por mais que eu tenha minhas origens, que eu não esqueça as minhas origens, eu me sinto em casa em Salvador, entendeu? Entendi. Maravilha. Legal. Agora vem cá, rapaz. É porque assim, a faculdade de Direito em si, né, da UFBA, ela já é geograficamente ela já é diferente, né? Já é diferente, exatamente. Porque ela, inclusive, ela acaba não tendo uma comunicação real e efetiva. Se impõe, né? E efetiva com a universidade. Né? Ela está localizada num local que, por si só, já dá um acesso diferente, já dá... às vezes você não tem essa migração tão forte de outros cursos vindo participar. Às vezes até pela questão da distância mesmo. A gente tem a Universidade Federal da Bahia com vários campos, então tem toda uma sistemática. E aí você fala disso que já foi... impactante também essa vivência plural. Com certeza. Como é que você, quando você fala de plural e pessoas diferentes de classe, o que é que isso, de repente, no município você não observava e acabou observando dentro de uma universidade? No município pequeno, como é o município de Coração de Maria, você tem vinculação até familiar, às vezes, com muita gente. Às vezes você é parente, você é amigo muito próximo, você conhece todo mundo. Então é como se estivesse todo mundo ali, embora pessoas diferentes, embora pessoas de classes sociais diferentes também, mas todo mundo muito próximo. É como se você conhecesse a história de cada um, como se você tivesse aquela vivência com a pessoa desde o início da sua história. Quando você passa para uma perspectiva de universidade, que cada um veio de um canto, eu tive colegas que vieram de outros estados, colegas mais velhos, colegas... eu tive uma colega Samara Pataxó, que é indígena, hoje está lá no TSE. Então, era muito plural a minha vivência,
na faculdade, o ambiente de faculdade, e isso você consegue mensurar que existem pessoas diferentes, que têm histórias diferentes, desconhecidas por você. Sim. Então, e isso é o mais legal da universidade, né? Ah, que maravilha. O que eu tive de experiência na faculdade de Direito, para mim, foi único. Beleza. Agora vem cá. A gente sabe, ou minimamente a gente tem esse cuidado, dando risada aí. Quem é que tá falando? É Jonathan. É Jonathan. Esse cara aí eu conheço aí, não é de agora. De algumas não é de temporadas na Champions League, né? Vamos lá. O que é que acontece? Direito eleitoral. A gente sabe que, no mais das vezes, principalmente no interior, essa questão de política, lado A, lado B, grupo A, grupo B, podemos entender assim, sem colocar qual lado que é o correto, não tem esse objetivo aqui, mas normalmente tem grupos, né? Como era você... O que é que ele levou para o direito eleitoral? Foi um interesse seu enquanto estudo mesmo? Ou você já vinha bebendo dessa fonte de questão política, participava da política, ou sabia que poderia participar de uma outra forma? Porque quando você estuda também um segmento desse, você está tratando sobre uma questão política, né? E o que é que ele levou para o direito eleitoral? Foi a inclinação, de repente, pela vivência do local que você convivia em alguma medida, ou o estudo mesmo, ou a inclinação, de repente, de algum caso específico? Na verdade, o que aconteceu com o direito eleitoral é bastante interessante mesmo, sua pergunta, porque como a gente já havia falado, a Faculdade de Direito não tem na sua grade de disciplinas obrigatórias o direito eleitoral. Correto, por isso da pergunta. E aí, foi para eleitoral. Pô, como foi que esse homem foi para eleitoral? Eu quero entender isso aí. E aí o que acontece? Eu sempre vivi dentro do ambiente de discussão sobre política. Primeiro porque eu acho que quem não está dentro desse ambiente, você acaba se deixando governar por quem está dentro. Então, Perfeito. Se você não se interessa por política, não debate política... Alguém vai se interessar por você. Alguém vai se interessar. Redirecionar, talvez, o seu pensamento. Exato. Alguém vai se interessar e aí você acaba se deixando levar porque tem interesse em participar. Eu nunca cogitei participar diretamente, ou seja... de uma vida como político. Me candidatando a algum... Mas nada tá cancelado. Não, esqueça isso. O destino prega peças. Não, você é uma potência, você sabe disso, né? Eu sou dos bastidores, E aí, eu nunca cogitei, mas eu sempre estive dentro do ambiente. Peguei a disciplina de Direito Eleitoral num curso de férias na universidade, e logo quando eu saí, eu formei em 2015, em 2016, minto. Eu formei em agosto, em outubro abri uma turma de eleitoral da Baiana. E aí eu falei, porra, vou fazer esse curso primeiro porque eu gostei da matéria e segundo porque eu acho que eu posso aprender ainda mais e posso começar a aplicar aí os meus... Eu já tinha decidido que eu iria advogar, então eu falei, vamos lá, meio que sem pretensão, mas eu acho que vai somar isso na minha trajetória, sim, na minha formação. E aí fiz o curso de pós-graduação em Direito Eleitoral e isso aí eu acho que foi de grande divisor de águas na minha carreira, porque é uma matéria, apesar de ser uma matéria pequena, é uma matéria bastante rica, e a questão do direito eleitoral e a forma... Eu já advoguei na eleição de 2016 em Coração de Maria, e a eleição lá pega fogo, meu irmão. Sim. Quando você fala aí de... Lado A, lado B. Lado A e lado B, lá é muito nítido isso, entendeu? Então eu já advoguei na eleição de lá, de 2016, e aí venho advogando em alguns outros pleitos de lá para cá. E de fato, a minha vivência no âmbito do município, que tem a política como um dos principais assuntos do dia a dia da população, é isso que provavelmente me inspirou a me dedicar ao direito eleitoral. Entendi. Rapaz,
o último podcast a gente estava tratando sobre alguns temas, principalmente numa perspectiva de direito constitucional, que alguns assuntos parece que são feitos para não serem muito debatidos ou discutidos. Talvez eu acho que o direito eleitoral ele passe por essa perspectiva também, justamente por esse propósito, talvez, de você também não formar, às vezes, as pessoas com conhecimento básico de alguns assuntos. Isso dá uma hegemonia para quem tem esse poder. Eu lembro que na faculdade, na época, tinha alguns assuntos, algumas matérias que parecia que era para ser mesmo chata, era para ser complicada. Mas aquilo ali, às vezes, fazia parte de um nicho de mercado bem específico. Você acha que passa isso também no direito eleitoral? Se você for imaginar, direito eleitoral vai entrar agora no exame de ordem. Entendeu? Então, assim, como é que um país que tem uma questão política tão sensível e tão imatura, como é que isso, para um exame de ordem, não era cobrado uma matéria importantíssima? Entendeu? O que é que você acha sobre essa questão para a gente entrar no nosso tema? Você pegar o mercado do direito eleitoral, e aí falando em advocacia, é um mercado completamente fechado. Eu me considero, apesar de ter ultrapassado o limite da OAB já de advogado jovem, eu me considero um jovem advogado. E para o advogado jovem se inserir no mercado de direito eleitoral, é dificílimo. Ou você se insere através de um escritório de advocacia famoso que já advoga na área há muito tempo, sim, ou você vai dando um murro em ponta de faca até você amassar a faca. Não tem jeito. Então, ou é através dessa via ou é através da sua persistência de insistir mesmo e de tentar, de fato, se inserir no mercado. Então, tem muito advogado por aí que não é especialista em eleitoral e faz, às vezes, se joga meio a qualquer altura? Tem muito por conhecimento com algum detentor de cargo eletivo, com conhecimento, enfim, de acesso mesmo, né? O cara pode começar a advogar tranquilamente no eleitoral. Entendi. Então, existe de fato isso e certamente isso advém da ausência de disponibilização da matéria, de fato da impossibilidade de discutir a matéria na faculdade, maravilha, no exame de ordem. Entendi. É isso aí. Entendi. Vamos entrar então, meu irmão, para o nosso tema central. E aí eu já concluo por aqui. Um abraço a galera aí. Tudo de bom. Agora vamos seguir aqui no podcast. Tá bom aí, Alce? Por enquanto? Um abraço, beijo, ó. Fergue. Fica com Deus aí. Fechar a live aqui. E vamos seguir. Descartar vídeo. Pronto. Vamos lá. Olha, fake news. Em 1 minuto. O que é fake news, meu irmão? Fake news nada mais é do que a divulgação de notícias falsas. E isso a gente considera que sempre existiu. Na verdade, divulgação de notícias falsas, né? Só que isso tem tomado uma destinação com um político à medida que o fake news, que é a divulgação de notícias falsas, pode ser disseminada e acessar infinitos números de indivíduos ao mesmo tempo. Então eu acho que a potencialização que a rede social deu para notícias falsas é que vem trazendo esse tom de emergência de discussão desse tema. Porque de fato sempre existiu a propagação de notícias falsas, mas a rede social tem potencializado isso e necessariamente isso precisa ser debatido e agora é objeto de projeto de lei, precisa ser regulamentado de fato. Entendi. Eu só não concordo com um ponto, assim. Você falou do agora e você falou da emergência, talvez, em regulamentar. Mas aqui no Brasil, por exemplo, esse projeto de lei
já tem 3 anos, meu velho. Certo. Entendeu? Já foi discutido pelo Senado, volta agora para a Câmara dos Deputados. E assim, de repente, a emergência desse projeto já foi, inclusive, passada, porque se você for imaginar, e aí sem cunho político, eu estou falando só dos fatos que são vinculados pela mídia, em alguma medida, a gente observa que existia uma influência direta nas eleições passadas, justamente em cima de fake news. E aí depois surge o projeto não anda, trava. Então, assim, qual é de fato a urgência na sua opinião? Essa urgência é de agora, essa urgência já passou da hora? Como é que está isso, de repente, até no cenário mundial? Porque no cenário mundial a gente vê que já tem regulamentação nesse sentido. O que o Brasil busca fazer agora não é novidade, não é inovação, é tão somente regulamentar o que já é regulamentado em muitos lugares. Me fale da urgência. Não, eu concordo com você. Quando eu digo agora, eu acho que o prazo já se exauriu de fato da regulamentação. Eu digo no sentido de que desde 2018, se eu não me engano, 2018, foram as eleições que mais teve o boom da rede social, né, em relação à campanha eleitoral. Então, a campanha eleitoral, que era uma campanha basicamente de rádio e televisão, Sim. passou a ser uma campanha eleitoral de rede social. Patrocinada. Exato, patrocinada, de disseminação de notícias através do Instagram, do Facebook, do Google. Telegram e de boom de mensagens instantâneas através do WhatsApp e do Telegram. Então, em 2018, a gente viu o resultado dessa propagação de notícias nas urnas. E a partir dali, ou até antes dali, porque de fato a gente já existia, a gente já tinha uma interação da sociedade muito alta através das mídias sociais, a gente já deveria ter regulamentado antes das eleições. Só que a transformação do comportamento do eleitor desde as eleições de 2018 tem sido preponderante para análise e para a necessidade da regulamentação. Porque o eleitor precisa do freio. Se o eleitor não tiver freio, meu amigo, e aí nem eleitor, nem o candidato tem freio. A partir do momento que tivemos uma decisão nas urnas comprovadamente pautada na disseminação de notícias falsas, na utilização dos mecanismos de rede social para atingir o maior número de pessoas possível ali durante a campanha eleitoral, a gente precisava ter dado esse freio. Entendi. E não tivemos. E aí, por tantos outros motivos, esse IPL ficou parado aí, engavetado durante esse período todo. E temos agora aí uma movimentação tanto do Congresso quanto do próprio Google, da Meta, das próprias redes sociais, que hoje propagam informações contra o PL, e isso vai virar um caos. Rapaz, isso vai virar um caos porque ao mesmo tempo que fala da questão da disseminação de inverdades, se fala do outro lado na limitação da liberdade de expressão. E vamos chegar aí. Agonia. Vamos isso chegar aí vai ser fogo. Não, é porque assim, esse tema que eu estava lhe dizendo, né? Esse tema ele tem tantas possibilidades que deixa a gente zonzo, né? Se você for imaginar, às vezes a gente faz uma importação também de alguns termos, né? Até eu acho que o termo fake news também, não sei, é uma impressão minha. Americanizou, né? É uma coisa romantizada de mentira mesmo, né? É mentira, cara. Você está tratando ali sobre uma mentira. E aquela mentira com um objetivo bem específico, né? É uma mentira, de repente, para desconstruir uma personalidade. É uma mentira para
induzir você a uma decisão futura. Se você for imaginar, eu lembro que na época das eleições tinha... Tava circulando de fato mesmo em grupo do WhatsApp, de amigos meus de época de escola, faculdade. Rapaz, o cara botou uma notícia, eu olhei e eu fiz... Rapaz, é mesmo, velho? Aí peguei e botei no internet, botei no Google. Rapaz, a notícia era de anos atrás. Entendeu? Só que eu tive o cuidado de verificar a veracidade daquela informação. 90% não faz isso. Tem estudos em algumas universidades internacionais que uma mentira ela tem uma capacidade de velocidade 6 vezes maior, 70% mais eficaz de circulação da informação do que uma notícia verdadeira. Então você está fazendo uma comparação absurda para você, que é um cara corredor, é colocar uma pessoa 5 quilômetros na sua frente e pedir para você correr igual. Não tem como. Como é essa questão dessa velocidade aí, com esse boom de rede social, e isso é utilizado através também dos algoritmos dos softwares. Como é que você pensa isso aí, dessa velocidade e dessa necessidade de regulamentação, justamente para bloquear isso no primeiro momento? É o que eu tenho dito. Eu acho que a rede social tem um papel bastante importante na formação do indivíduo, até na formação da posição política de cada um, porque ali você tem um cardápio, né, do que você quer acompanhar. Certo. Você tem tudo na rede social, você consegue visualizar posicionamentos de todas as pessoas que você convive ou não convive, de artistas, de famosos, de políticos. Então, você tem ali tudo para você ter uma opinião madura e bem concreta sobre uma visão política, digamos assim. Mas precisa saber utilizar a rede social. A partir do momento que você dissemina uma informação, e aí eu trago pro eleitoral, durante a campanha eleitoral, o disparo de mensagens de WhatsApp, quando você pega ali a imagem de um candidato e você traz determinada notícia sobre aquele candidato. E aí eu posso até trazer um factoide que foi criado nas eleições de 2022, que foi de conhecimento geral, né? Então eu posso falar aqui. O ACM Neto Negro. Sim. O ACM Neto Negro foi, de fato, uma grande estratégia da chapa opositora. Primeiro porque o candidato ACM já tinha o seu registro de candidatura desde as eleições de 2016 autodeclarado pardo, e isso aí não tinha problema nenhum. Só que como veio, nesse momento, a alteração legislativa que fala sobre a possibilidade de participação do negro no fundo eleitoral, sim, a oposição pega aquilo e fala assim, mas a ACM Neto é negro? Algo que era sabido por todo mundo. sim. Foi bastante inteligente o pessoal do marketing. Isso aí é marketing eleitoral mesmo. Tipo, não foi uma fake news que criaram. Sim, isso. Mas eu tô vendo até onde ele vai aqui, viu, Alci? Vamos lá. Não criaram fake news. Mas como você me perguntou da velocidade da informação, sim, quando você pega aquele factoide e fala assim, coloca a dúvida na cabeça das pessoas. A ACM Neto é negro? E aí, tal. quando chegou aquilo ali, foi um avalanche de coisas, de comentários, de tanta... de discurso de ódio, sim, de tudo mais. Mas ele tomou um bronzezinho? Teve uma história que ele tomou. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu sei que essa jogada de marketing pode ser utilizado de forma legal. E aí você passa a falar de legalidade e sei lá, talvez imoral, mas enfim, pode ser utilizado de forma legal para você atingir determinado resultado
nas eleições. Que não chega a ser um fake Que news. não chega a ser um fake Utilizar aquela news. informação, E o- levantar aquela dúvida. De fato, qual é esse conceito de pardo, qual é o conceito de negro, Atingiu como é essa muita questão gente. de... Isso. O candidato se defendeu da melhor forma possível, pegou a ficha de filiação dele lá de 2016, apresentou, mas ali, meu irmão, já tinha chegado no estado todo. Então, foi uma jogada que pode ser utilizada, mas que quando é utilizado para o mal, É o caso de mamadeira de piroca, exato, não é? Aí é fake news, de fato, né? exato. Aí Banheiro né? Unissex. Aí a partir do momento que você faz isso, para você recuperar a imagem da pessoa de forma 100% é muito difícil, porque atinge muita gente. Maravilha. Nessa PL da fake news, eles têm lá o capítulo que fala sobre responsabilidade dos provedores e Isso. aplicação combate à desinformação Isso. e aumento da transparência na internet. Assim, por ser um projeto, é algo que está sendo discutido, debatido, levado. Essa semana tiveram alguns artistas, inclusive, que eles tratam sobre uma outra questão envolvendo essa questão de pagamento, que já é uma outra coisa dentro dessa PL. Mas, assim, eu pensei que eu já tinha visto tudo, né? Assim, e a gente se surpreende ainda com algumas questões. Mas a PL das fake news, as big techs se manifestam fazendo publicidade dentro da própria plataforma, como foi o caso do Google. O Google, você chegava lá, quando você ia acessar o Google, tinha lá uma informação dizendo, a PL das fake news vai trabalhar essas questões envolvendo uma possível censura. É um absurdo sem precedente. É você discutir uma PL de fake news e uma das empresas que, em alguma medida, tem uma responsabilidade, de fato mesmo, sobre essa veiculação, ela promove uma fake news. Como é que isso aí... Me explica isso aí. Na verdade, essas plataformas têm mostrado a sua força agora, né? O Google, e o Twitter também. O Twitter estava excluindo contas de pessoas que se pronunciavam em favor do PL da fake news. Imagine, que absurdo. Então, ao mesmo tempo que você fala de liberdade de expressão, de censura, você exclui a conta de quem se coloca a favor do projeto. Então, é uma dicotomia grande dessas plataformas que precisam, de uma forma ou de outra, aceitar que o PL, o texto, a letra fria da lei, busca, na verdade, regulamentar algo que hoje está completamente desenfreada, que é a divulgação de notícias pejorativas em grande escala. Então, isso precisa ser regulamentado, não tem que se posicionar contra, entendeu? E o grande problema que vamos enfrentar nesse momento é esse. Você aí que foi imaginar, Odd, posso falar assim? Claro. O que é que eu lhe chamo de muchacho? Olha que sorriso lindo, rapaz. Ele gosta desse termo. Muchacho, ele gosta muito. Vamos lá. Muchacho. Se você for imaginar que a gente tem uma dinâmica aí, fake news, completamente ligada a crime de ódio, é muito mais sério. Completamente. É completamente sério. Porque você vai ter situações envolvendo racismo, homofobia. Você vai ter questões... você escreveu até um artigo sobre xenofobia, não foi isso? Foi xenofobia. Foi o caso do vereador lá do Isso, de repente a gente até Porto Alegre. trata algumas questões sobre isso, assim, en passant, né? Claro. Então, assim, intolerância religiosa, na verdade, não é só um desqualificar A ou B. É você, para fazer isso, você cometer um crime dentro de um lugar que a velocidade é absurda e que a informação é circulada
em tempo real, meu velho. É. Como essa relação íntima de crime de ódio e fake news, na sua perspectiva. Tá. Na verdade, a fake news só faz potencializar a quantidade de pessoas que vão visualizar, né, determinada atitude e, consequentemente, aplicar com mais velocidade as sanções difusas, que são as sanções sociais. Entendi. Tá bonito pra mim que sou advogado, mas Exato. fale numa linguagem mais simples aí. Vamos lá. Você tá pensando A muito pra partir do- falar, né, Alcio? a partir do Tá mo- pensando... Pera aí, velho. Tá no automático. Não. Vamos Fica à lá. vontade. Me chame de Nando. Começa logo assim. Me chama de Nando. Vá. Vamos lá. Fala pro povo ouvir, entender aí. A partir do momento que a gente tem um discurso de ódio e a O que é fake... discurso de ódio? São discursos que moralmente não seriam aceitos. E aí a gente vai Então, por todos você esses fala temas, de né? tudo. Fala de xenofobia, fala de O que é xenofobia? racismo. Xenofobia é algum tipo de... como é que eu posso dizer? Preconceito. Preconceito contra pessoas que moram em determinadas regiões. Isso. Entendeu? Na história Então, da humanidade sempre teve isso. Sempre existiu preconceitos contra africanos, por exemplo. Muçulmanos. Muçulmanos. No nosso caso aqui do Brasil, existem Nordestino. preconceitos contra os nordestinos, é muito claro, né? Isso. Então, É claro como. É claro porque é perceptível em outras regiões do país você sofrer determinado tipo de comentário, digamos assim, Então somente por ser de um outro tão lugar. somente por ser baiano. Ponto. Quando você chega em O Brasília baiano lá. chega em Quando você chega em Brasília. Você é descansado, você é preguiçoso, você não trabalha. Entendi. Então você escuta isso. Por mais que esteja mascarado em determinado Velado. tipo de brincadeira, Sim. você sente que existe esse senso comum entre as pessoas que Qual é a não moram diferença aqui no de Nordeste. brincadeira e mimimi? A Porque- diferença porque tem de isso, né? brincadeira e mimimi é que o mimimi, na verdade, o mimimi não é brincadeira. Para começar, o mimimi não é brincadeira. O mimimi, muitas das vezes, é potencializar algo que não deveria ser potencializado, ao meu ver. Traduza. É você generalizar qualquer tipo de comportamento. Então, por exemplo, eu sou negro. Se eu sou negro, É negro ou é pardo? eu sou negro. É negro. Eu sou negro. Aí já temos uma coisa bem Eu sou definida aqui, ó. Alcio, você é o quê? Ah, você tá É mostrando. branco. É branco, pô. é branco. Estou falando com segurança, isso aí. Então você tá passível de... Eu tô passível, por exemplo, de sofrer algum tipo de atitude racista de alguém. Só que eu não espero isso o tempo inteiro. Eu não me vitimizo por ser negro, muito pelo contrário. Mas é contrário a quem se vitimiza por ser negro? Não sou. Cada um tem uma história. Não sou. Hum. Mas a partir do momento que você se vitimiza e que você vitimiza e que você potencializa todos os tipos de comentários relativos à sua cor, por exemplo, isso é um pensamento meu, tá? Sim, fica à vontade. Eu acho que à medida que você faz isso, em algum momento você pode estar sujeito a configurar a sua fala como sendo um mimimi. Entendi. Eu acho que você tem uma linha tênue entre você se respeitar e fazer que as pessoas respeitem a sua condição, a sua cor, a sua raça, o seu sexo, a sua ideologia religiosa, política também. Você tem essa linha entre se impor e se vitimizar, às vezes, com comentários. Um comentário que pode ser uma brincadeira, por exemplo. Você está ali passível de se tornar... transformar isso num mimimi. É lógico que é uma linha muito tênue. Beleza. É lógico que você precisa perceber o que é de fato comentário maldoso e o que não é. Entendi. Mas é difícil, velho. Mas a brincadeira às vezes também é crime, né? Certo. É crime. Falar brincando. Falar brincando foi o que o vereador de lá de... Ele disse que falou brincando, né? O vereador lá de
Do Porto Sul. Alegre. Acho Santa que é Porto Alegre, se não me engano. Né? Sim, Santa Catarina. Santa Catarina. Ele fala sobre os baianos, que os baianos gostam de praia e samba, alguma coisa assim. E aí falou sobre os trabalhadores que estavam lá vítimas de Condições análogas. análogas à escravidão e quebrou o decoro, né? Teve quebra de decoro parlamentar. É o tipo de comentário, na verdade, a gente costuma pagar pelo que a gente fala, né, velho? Sim. E às vezes você não mensurar, não fazer aquilo que você falou antes da gente começar, velho, para e pensa um pouco aí. Pensa um pouco aí antes de falar. Sim. Porque a disseminação das informações estão sendo feita de forma tão imediata que qualquer tipo de coisa, o que eu estou falando aqui agora, eu posso ser... Pode viralizar. Posso viralizar e posso ser condenado por qualquer tipo de comentário que eu possa fazer aqui, as pessoas me entendam mal, ou, enfim. Como é que você dá o nome a esse tribunal aí da internet? Olha só. Porque tem um tribunal, né? Existem bolhas, né? Sim. Existem bolhas dentro da internet. Existem pessoas que estão ali para disseminar o discurso de ódio. Sim. Então, a partir do momento que determinada bolha faz isso, acaba de fato havendo o julgamento. Vamos dar um exemplo. Gabinete do ódio. É uma bolha? Sim. É uma bolha. É uma bolha. Existem... e aí Foi uma bolha responsável aí pela eleição de muita gente? Muita gente. Existem candidatos que dentro dos seus comitês de campanha têm o seu gabinete do ódio. Como é que é isso? Só para eu entender. Sem dar o nome aos bois. A disseminação. Como é a estrutura? Como é que funciona isso? Geralmente é um cara do marketing. Oi, rapaz, não fale isso do marketing. Geralmente é um cara do marketing. É o visionário do marketing. É o cara que monta os memes, que montam as coisas. E sabe onde é que vai atacar. Sabe o que vai atacar. Sabe a vida pregressa de determinados candidatos. Isso é montado e disseminado à medida que o candidato está bem nas pesquisas, por exemplo. Entendi. Você percebe que as pesquisas dão uma oscilada Sim. durante a campanha eleitoral e muito por conta de determinadas situações como essa. E o gabinete do ódio é praticamente certo em todo comitê de campanha. Entendi. Rapaz, você sabe das coisas, hein, Alce? O homem sabe, velho. O cara sabe o que tá falando, não tá à toa. Não foi fazer um curso de férias. Porque às vezes o curso de férias... O curso de férias é suficiente, às vezes. Às vezes é baratinho, o cara vai ali, vai, pô, vai ter aula por tudo. Tem que assinar. Eu lembro que na época da faculdade, meu irmão, tinha um gabinete do ódio dos estudantes que fazia a conta de quantas aulas ia faltar, você acredita? Você nunca fez isso, cara. Não, você assistia todos, você tava na frente, tinha netbook, digitava tudo, seu caderno digitado, às vezes, dava... O caderno era referência. Dava, sei lá, 200 páginas, imagine aí. Tem uma presença aqui agora, o nosso companheiro Maurício Ligue, daqui a pouco estará sentado desse lado aí. O homem é uma pedra de gelo, o homem não treme pra nada. Mas na hora certa ele vem pra cá. Mas vamos lá, então assim, o que era um curso de férias se tornou sua referência aí pra profissão. O que é que acontece, meu irmão? Você disse aí sobre esses pontos aí, quando você falou sobre cassação, quebra de decoro. O que é que a gente pode falar sobre isso aí, pra ficar na linguagem simples, Odilon? Linguagem simples é a pessoa entender, isso daqui é capaz... O ponto-chave para uma cassação de mandato, digamos assim, os pontos são esses. Então, quando eu tiver situações envolvendo isso, em alguma medida aquilo pode ensejar ali uma cassação de mandato. Diga aí para uma linguagem simples. Pronto. No caso do vereador, por exemplo, existem alguns fatores específicos que levam à cassação de mandato eletivo. Quais? No caso dele, em específico, é a quebra de decoro. O que seria a quebra de decoro? É ele, em algum momento, fugir à regra do que o cargo dele está ali posta. A regra que está posta para cumprimento
do que tem predeterminado para ele seguir como vereador. Então, Traduza, meu irmão. É um cara que está ali... É um deslize, É. é um erro administrativo. O que é que É um seria? cara que precisa ter uma boa conduta. Bom, tu melhorou. Dentro da atividade de legislador. O que é uma boa conduta? Uma boa conduta é se portar da maneira correta dentro dos preceitos da sociedade. Então, ele agir de forma xenofóbica, em tese, não seria algo aceitável. Sim. Então, o fato dele ter agido dessa forma, necessariamente o leva... E falando em nome da Câmara de Vereadores, porque isso foi isso que ele fez. Sim. Ele fala como vereador. Certo. Ele não fala como pessoa, Certo. certo? Ele não fala como Ele está pessoa. no exercício Ele da fala função dele. no exercício da função dele, na tribuna, Sim. ele fala e utiliza o seu cargo, o seu mandato eletivo, para apresentar argumentos que vão de encontro a uma sociedade como um todo, no caso, Beleza. a sociedade nordestina. Sim. Isso leva a enquadrar, na verdade, o posicionamento dele como sendo uma quebra de uma determinação que ele tinha ali, que ele precisava cumprir para exercer o cargo dele. Consequentemente, a mesa diretora da Câmara apresentou a proposta de cassação, né, que foi votado depois e desencadeou na cassação dele. E isso necessariamente, a gente precisa entender, na verdade, que o motivo da cassação desse vereador se deu por conta de situações que foram apresentadas por ele durante a sua apresentação como Parlamento. integrante da Câmara de Vereadores do município lá. Certo. Então- E a quebra de decoro? Tudo isso que você falou se resume na quebra de decoro? A quebra de decoro vai ser o quê? Abuso de poder? Vai ser cometimento eventualmente de crimes, seja crime de ódio ou crime de outra natureza? Só para a pessoa entender também o que é a quebra de decoro. Por exemplo, se você... Dê 3 exemplos de quebra de decoro aí, para ficar fácil. Um exemplo, você tem uma desavença com um colega seu, vereador, e você vai a vias de fato durante a sessão da Câmara de Vereadores. Sim. Isso pode ser, em algum momento, enquadrado como quebra de decoro E parlamentar. rola direto. O que Rola. tem história aí Rola direto. em vários municípios. Aconteceu recente agora em Feira de Santana. Os caras saem na mão. Porque tem muita divergência de posicionamento. E aí que, sai na às mão? vezes, que às vezes os caras não Às têm... vezes pode chegar a isso. Às vezes os caras não têm a possibilidade de manter ali a tranquilidade, né? Entendi. A gente teve agora recente que o... Eu e você? Não. Ah, você jamais. não. Você tá aqui, eu vou sair na mão. Ah, você tá vendo isso? A gente teve o filho do ex-presidente que foi pra cima de um colega após ele ter falado que a facada, o ato da facada foi fake. Foi fake. Foi fake. Aquilo Aí ele ficou lá- aborrecido, hein? Ele ficou aborrecido. Ele ficou chateado. Ele tinha as razões dele pra ficar aborrecido, lógico. Sim, claro. Mas... Tem a questão da vida do pai dele, óbvio, independente disso, mas ele foi pra cima. Exato. Então, as situações como essa, no geral, Nando, são situações que fogem do padrão e que podem ser enquadradas como algum tipo de conduta efetivamente típica, digamos assim. Sim. Entendeu? Típica que a gente fala. Típica traduz aí pra quem tá vendo. Criminosa, enquadrada como crime, digamos assim. Sim, é crime eleitoral? Não necessariamente eleitoral. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, é desvio de conduta, na verdade. Desvio de conduta. Maravilha. Mas isso tem uma comissão que vai julgar isso, não é Exato. isso? Como é essa comissão? Existe uma comissão de ética em todas as casas legislativas. Existe a comissão de ética que vai analisar cada ponto ali, caso por caso, se determinada conduta do legislador estaria enquadrado como quebra de decoro parlamentar. E isso aí é uma análise aberta, é uma análise
discricionária Isso. da comissão, entendeu? O que é uma Então, análise por isso- discricionária? É uma análise genérica. Beleza. É como se Não tem tivesse, pontos objetivos que vai fazer não que gera... tivesse pontos objetivos Sim. que vai fazer enquadrar uma determinada conduta. Por isso que a gente vai ver aí casos que foi enquadrado como conduta que fere ali a questão do decoro e outras não. Nesse caso desse vereador em específico, o grande fato que potencializou tanto os pedidos de cassação por quebra de decoro, quanto a velocidade que se deu à apresentação desses pedidos, foi a divulgação disso na mídia. Maravilha. Eu não tenho dúvida. Entendi. Rapaz, o cara tá sabendo das coisas demais, viu? Alce, se não for lhe incomodar, não tô aqui para lhe causar nenhum tipo de aborrecimento, não é o meu propósito. Você poderia colocar aquela reportagem ali, vamos dizer que é um fake news da vida real ali, só para ver como é que ele acha que, pô, subiu bonito aí, hein, Alce? Tem a mãe, hein? Quem não tem a irmã não entra não. Homem espancado por moradores é vítima de fake news e tem morte encefálica no litoral de São Paulo. Rapaz, isso é fresquinho da hora. Isso foi de ontem e veiculou hoje, inclusive, também. Parece que o cara tava passando na rua e aí, meu velho, pega ladrão. Mais ou menos isso, a grosso modo, né? E aí a galera, sem nem saber se de fato aquilo era verdade ou não, quebrou o cara a esse ponto aí. Isso é fake news da vida real, né? Porque assim, às vezes a gente não entende a dimensão de uma mentira e das consequências daquilo pode gerar. O que é que você acha dessa reportagem aí, meio que trazendo pro concreto o que tá no mundo virtual, meu irmão? Vá. Porque, na verdade, a gente às vezes demora para perceber o efeito da fake news. Qual é o efeito da fake news? O efeito da fake news, muitas das vezes, é catastrófico. Então, por exemplo, se você parte para a seara eleitoral, por exemplo, você vai gerar processos eleitorais, você vai gerar, num caso bem... Tornar inelegível? Não, eu diria que ainda... Não tá maduro para isso, né? Eu acho que deveria. Poderia e deveria. Deveria. Talvez depois da regulamentação, eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Sim. Entendeu? Mas a questão dos processos eleitorais, a questão da aplicação de penalidade no próprio eleitor, e isso demora tempo de tramitação de um processo, por exemplo. Eu tive inúmeros processos... processo eleitoral de propaganda. Demora mais do que processo judicial? Não, é mais... Tem inventário de Maurício Luiz que ele me disse que tem 20 anos, rapaz. Não, o processo eleitoral é mais célere um pouquinho. É mais célere, 10. Mas ainda assim não tem efeito imediato como o dessa notícia. Entendi. Essa notícia aí foi instantânea, o cara foi na hora, vítima de fake news e teve ali consequências drásticas. Mas o que importa aí é a gente fazer essa análise a respeito da checagem da informação. Maravilha. Que quase ninguém faz. Checar a informação. É unanimidade isso, a questão de checar a informação. Quase ninguém faz. Pega aquilo, já encaminha num grupo com 20 pessoas que pode encaminhar em outro grupo com mais 30 que quando vê... Exato. Quando vê, aquilo já virou verdade. Já virou verdade. É mentira, dita quantas vezes? Exato. Aí é 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Rapidinho, né, velho? Rapidinho. Vamos assim, ó. Vou tocar. Você já foi na Argentina. Eu acompanho você nas redes sociais. Eu sei que sua vida aqui, ó, na palma da mão. Então vamos fazer tipo Boca e River. Vamos lá. Cota de gênero, meu irmão, rapidinho e sem falar bonito. O que é que seria? Cota de gênero é participação feminina nas eleições. Basicamente isso. É a necessidade de cumprimento por cada partido, sim, após o fim das coligações, de cumprimento de uma cota de 30% de mulheres para
lançar os seus candidatos. Então, se o partido... Isso acontece porque eu tenho visto... Necessariamente precisa acontecer... Precisa acontecer. Como é que eles fazem para burlar isso? Para o partido regularizar a candidatura de seus candidatos. Sim. Como é que faz para burlar isso? Existem várias ações, inclusive a gente teve na semana passada uma decisão do TSE que cassou o DRAP, que é o registro de todos os candidatos do partido, lá no município de Coração de Maria, que inclusive cassou 2 candidatos eleitos, 2 vereadores eleitos. Por quê? Houve fraude a essa cota de gênero. Apesar do partido ter ali, em tese, as 3 mulheres de 10, as 3 mulheres como candidatas, essas mulheres não tiveram votos. Não fizeram, nem delas? Nem delas mesmo. É não mesmo, fizeram cara? campanha, não tinha santinho, não tinha absolutamente nada que remetia ao cargo que elas estariam ali concorrendo. E isso foi comprovado e o TSE reconheceu a fraude. Historicamente, sempre teve isso? Sempre teve, só que o TSE está no pé. Em cima. Agora, a partir de agora, eu acho que tem valorizado aí a participação feminina nas eleições, então isso tem sido cada dia mais rebatido aí pelo Tribunal Superior para poder tentar controlar e organizar a participação das mulheres na política. E essa questão da cota do negro no fundo partidário? Isso é novo. Simples. Isso é novo. Como é? Desde 2022, foi a primeira eleição que teve a participação do negros e pardos e índios no fundo eleitoral, e é basicamente a mesma lógica da cota feminina, em que partidos precisam atender a cotas de participação, né, dos negros. Os negros precisam receber ali alguns percentuais, né, estabelecidos pela legislação, estabelecidos do fundo eleitoral para viabilizar a campanha. O problema disso a legislação não prevê que o partido precisa apresentar comprovação de disponibilização de recursos para todos os negros do partido. Então, o partido pode, por exemplo, escolher um negro só e direcionar todos. Que ele considera uma potência ou que ele já tenha um público orgânico dele. Que tenha eles chamam de viabilidade de campanha, né? Beleza. Que essa campanha tenha algum tipo de êxito. Enfim, então isso precisa, ao meu ver, isso aí é uma crítica que eu faço ao dispositivo, que precisa de fato haver essa regulamentação no sentido de destinar de forma igualitária o parte do fundo eleitoral para os negros, sob pena de você priorizar alguns e outros não. Maravilha. Limite da liberdade de expressão e início do fake news. Me diga aí também. Até onde está esse ponto aí? Até onde é a liberdade de expressão e até onde você já encaminha ali para um crime de ódio, para um fake news? Olha fake news melhor do que crime de ódio. Começa, na verdade, é preceito básico, né? Que seu direito começa quando o seu direito termina quando começa o direito do outro. A liberdade de expressão sempre foi um direito bastante contestado. Há diversos episódios de luta pela liberdade de expressão. E, nesse momento, o que temos é a propagação e, às vezes, a pessoas que fingem estar exercendo o direito de liberdade de expressão para estar atacando outras pessoas. Então, o maior cuidado que devemos ter, na verdade, são... É lógico que a liberdade de expressão sempre vai estar como em evidência, né, o direito que precisa ser de fato respeitado. É um direito constitucional. Exato, mas precisamos estar atentos a essas questões que pessoas utilizam desse fato, utilizam desse direito e da blindagem que a liberdade de expressão confere às nossas palavras para atacar os outros. Então, essa questão do projeto de lei aí da PL das fake news tem até uma possibilidade de ampliação para o parlamentar no que diz respeito à imunidade dele. Isso está sendo debatido, inclusive, porque se você for imaginar hoje, como você disse, e é de conhecimento público, a questão das redes sociais se tornaram um novo instrumento de comunicação para
Exato. Partidos, para campanhas, para a própria formação da identidade e identificação com o público. Então, a partir do momento... Até onde está esse limite também, no que diz respeito à vida dele particular e ao que, de fato, ele está utilizando aquele cargo, aquela função, para poder trazer algumas questões. Agora vamos ao nosso jabá, meu irmão. Você que... tô no aguardo até meia-noite de você fazer o Pix, né? E tô aguardando mesmo, tô esperando de fato, assim, eu sei que vai chegar esse dinheiro. Me fale sobre o seu livro e de repente um pouquinho sobre essa questão envolvendo... Eu vou fazer um sorteio. Pode central. abrir aí para sorteio, que eu vou sortear um livro. O ponto central do seu livro, numa linguagem simples, para a gente O ponto central do concluir meu aí. livro é o seguinte: a gente fala sobre. Isso foi em uma alteração legislativa que tivemos em 2015, que é sobre a questão da arrecadação de campanha, né? Financiamento de campanha. Financiamento de campanha. Pronto. O que é que... O grande lance é o seguinte: retirou-se a possibilidade de pessoas jurídicas fazerem doação de campanha. Hoje, Vinha lá uma empresa e pau. hoje o candidato só recebe doação de campanha de pessoas físicas e o fundo partidário quando é conveniente para o partido. Certo. Antigamente, as pessoas jurídicas faziam doações e financiavam campanhas. O meu livro fala justamente sobre a questão da arrecadação via fontes vedadas. O que seria, nesse momento, fonte vedada? Seria um recebimento de valores por um candidato via fonte vedada. Qual seria a fonte vedada? A pessoa jurídica. O que é que acontece hoje para candidatos receberem valores de empresas? O candidato passa a receber valores de pessoas que estão vinculadas àquela empresa. Sim. Apesar de haver uma limitação de 10% do valor da renda da pessoa do ano anterior, tem pessoas que conseguem comprovar isso com muita tranquilidade. Sim. Então, a empresa acaba repartindo o valor que ela doaria Pulveriza. para o candidato, ela pulveriza entre as pessoas que têm algum tipo de ligação e que tem cacife de imposto de renda, de comprovante de imposto de renda, para comprovar que ela estaria dentro da limitação. E a empresa faz essa doação da mesma forma. Então, haveria a necessidade de fiscalizar melhor essa questão da doação de campanha, porque acaba dando no mesmo. A gente tem hoje uma limitação e uma dificuldade Talvez de talvez ficou até arrecadação melhor, pelos né? candidatos, Assim, no que exato. diz respeito a pulverizar, Exato. fica mais difícil de rastrear de onde veio. Fica ainda mais Isso é perigoso, hein, difícil, hoje? Quem é que Porque sabe disso hoje? Antes a gente tinha a questão das empresas financiadoras de campanha. Sim. A gente sabia quanto cada empresa doou. E hoje a gente não tem mais tanto rastro, Entendi. entendeu? Tanto lastro para Como essas se- doações não- que chegam nas contas Pra dos seguir esse candidatos. dinheiro, né? Exatamente. Perigoso, meu irmão, perigoso. Odd, Exatamente. me diga aí, meu irmão, o que é que você achou desse cara aqui? O cara fala com muita tranquilidade, propriedade. O cara que foi para um curso de férias, ele me disse que às vezes ele ia já com protetor solar no corpo. E aí quando ele chegava na sala, ele, não, vou ficar. Né? Ah, pá, que coisa maravilhosa. Aí o cara tá aqui dando aula, falando de assunto que ninguém sabe, velho. Tem uma galera aí que não tem noção como essa questão de financiamento de campanha. Imagine aí. Não é Verdade. importante essa informação? Com certeza, velho. E a gente tá aí para disseminar isso mesmo. Que A maravilha. informação é para É para ser ser difundida, né? compartilhada. Com certeza. Considerações finais, meu irmão. Me diga aí o que você quiser. Meu irmão, eu queria agradecer a você o convite. Vai participar do Iron Man? É um objetivo de sua vida? Pô, uma pergunta aqui agora. Rapaz, eu não tenho essa... Ainda. Todo mundo fala que ainda. Eu tenho vontade de fazer o meio Ironman, O Galego Man? que é um negócio menos sofrido, entendeu? Eu acho que... Eu já fiz algumas maratonas, então...
Eu tô até acostumado a sofrer, só que o Ironman é um Eu sofrimento tô até acostumado a sofrer. Beleza. Mas aí que você acostuma mesmo a sofrer, né, velho? Acostuma. Acostuma. Não é objetivo não, mas vamos lá, tô iniciando ainda. Vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Não, eu tenho pra mim que qualquer dia desse você vai estar aí no hipismo. É uma inclinação sua também. Tá ligado? Eu lhe acompanho, meu irmão, em rede social. Eu sei o que você faz. Pois é, meu irmão, eu tô nessa aí. Queria agradecer de fato o convite. Maravilha. Dizer que você tá fazendo um trabalho aí maravilhoso, que poucas pessoas fazem e que é importante você disseminar informação com participação de tanta gente importante, né? E é isso, dizer que pode contar comigo e estamos aí, Maravilha, às ordens. maravilha. Eu vou Tamo junto. lecionar. Você entendeu, né? Vamos trabalhar. Aí eu vou lecionar. Eu olhei no seu... Eu senti agora algo que ficou sem necessitar falar. O nosso olhar agora se comunicou. Exato. Que bom, meu velho. Tamo junto. Alci, tem alguma pergunta aí, algum parente? Tá entrando mudo e saindo calado. Isso... Tá vendo? Rapaz, velho. Você tá entendendo como é que... A força... Maurício, ele tá aí sorrindo o tempo inteiro. Meu irmão, muito obrigado, viu? Pode seguir aí nossas redes sociais aí. O Luiz Fernando Podinando tá aí pra galera seguir. A galera do Bahia Cast também. Hoje eu tô fazendo antes de Alci me pedir. Entendeu? Você vê que o negócio já tá orgânico em mim. Beleza, né? Se quiser seguir também. Se quiser, não. Deve seguir a rede social do nosso amigo. Odilon S. Santos. Pronto. Tanto a rede privada dele, como também a do escritório que ele tem. Odilon Santos ADV. O escritório é muito bonito. Fico no aguardo de conhecer. Tá tomar convidado um já pra tomar um cafezinho, cafezinho. aquela coisa. Tá certo? Vamos lá. Beijo, meu irmão. Deus Valeu, meu abençoe, irmão. viu? Obrigadão. Um abraço, pessoal. Obrigado aí pelo espaço. Um abraço. Pode, Nando. Fecha, meu compadre Washington.